23 facadas. Não foi uma execução apressada, nem mesmo um simples assassinato. Foi um ritual cuidadosamente orquestrado no coração de mármore de Roma. Naquele dia dos idos de março, o Senado se transformou em um altar, e Caio Júlio César, o homem que se proclamava quase um deus, tornou-se a vítima sacrificial. A ironia tornou-se insuportável quando seu corpo, perfurado e sangrando, caiu aos pés da estátua de Pompeu, o inimigo que ele havia derrotado anos antes. Roma, com seu amor por símbolos, não poderia ter escolhido um cenário mais cruel. Os conspiradores, aqueles homens que na noite anterior haviam compartilhado pão e vinho com César, levantaram-se com as adagas ainda quentes nas mãos. Não fugiram como assassinos vulgares. Ao contrário, ergueram as armas manchadas para o céu, proclamando-se a si mesmos os libertadores. Em suas mentes, o sangue que ainda gotejava dos gumes era o preço da liberdade, o ato heróico que salvaria a República. Eles acreditavam ter cortado a cabeça da serpente da tirania. Mas a pergunta que ecoava nos muros do Senado era se realmente haviam libertado Roma ou simplesmente haviam desencadeado um caos irreparável. A multidão no fórum não aplaudiu. Não houve vivas nem flores lançadas aos pés dos conspiradores. Houve silêncio. Um silêncio denso, carregado de temor, mais mortal do que qualquer grito. Porque o povo não temia o tirano morto, mas sim os vivos que haviam desembainhado facas contra seu líder. A República era para os filósofos e senadores, mas para o cidadão comum, o que importava era o pão na mesa, as vitórias militares e a estabilidade que César havia oferecido. E de repente, essa estabilidade havia sido quebrada. Esse contraste revela uma verdade brutal. O povo de Roma não vivia nas luxuosas vilas do Palatino, mas na crueza da plebe, nas ruas cheias de poeira, fome e superstição. Enquanto os conspiradores falavam de liberdade, a única coisa que ofereciam era sangue e um futuro incerto. Para o romano comum, a abstração da república valia pouco diante da segurança que um único homem forte podia garantir. O sacrifício de César, longe de ser visto como um ato de salvação, foi sentido como uma traição à ordem. O cérebro daquele complô era Caio Cássio Longino, consumido por um rancor que tinha mais de pessoal do que de político. Mas o rosto visível, o símbolo mais dilacerante, foi Marco Júnior Bruto. Filho adotivo de César, protegido e aluno seu, a adaga que lhe atravessou o corpo foi mais pungente pela traição do que pelo aço. A tradição conta que as últimas palavras de César não foram de ódio, mas de dor. Tu também, meu filho. Nessa frase, que ainda ressoa como um eco fantasmagórico na história, condensa-se toda a tragédia de Roma. O assassinato não de um tirano, mas de um pai por seu filho espiritual. Os conjurados, cegados pela arrogância, marcharam ao Capitólio crendo que seriam aclamados como heróis, como os novos fundadores da República. Lá se entrincheiraram, convencidos de que a cidade inteira se curvaria a eles, mas haviam subestimado algo que os estoicos de seu tempo entendiam bem. Os homens podem suportar cadeias se essas cadeias trazem pão e ordem. A liberdade abstrata jamais compete com a segurança concreta. Mais ainda, os conspiradores haviam esquecido a dimensão sagrada do poder. Em Roma, o cargo de César não era apenas político, era quase religioso. Ele representava a fortuna, o próprio destino. Ao apunhalá-lo no Senado, não só cometeram um assassinato, mas executaram o que muitos viram como um sacrilégio. O mármore do local sagrado ficou manchado de sangue como se os deuses tivessem sido testemunhas de uma profanação. E quando um povo acredita que seus deuses foram ofendidos, não há discurso que possa acalmar a tempestade. Se olharmos com olhos modernos, o ato dos conjurados lembra tantas tentativas de derrubar tiranias ao longo da história. Os revolucionários sempre acreditam que o povo se levantará para aplaudi-los,
mas esquecem que as pessoas não sonham com ideais abstratos, mas com pão, trabalho e paz. Nesse erro se esconde a ironia eterna da política. Mata-se o monstro da tirania para dar nascimento a um monstro ainda maior. Naquele instante, sob as colunas do Senado, o que nasceu não foi a liberdade, mas um vazio de poder. E os vazios não duram muito. Logo seriam preenchidos por homens mais astutos, mais impiedosos, capazes de usar a memória de César como arma. Os conjurados haviam pensado que o ato de apunhalar o ditador era o fim de uma era. Sem saber, acabavam de abrir a porta para uma era ainda mais sombria, onde o poder já não seria compartilhado, mas concentrado em uma só mão. Eles não sabiam, mas o que haviam libertado não era a república, mas os fantasmas que a destruiriam. A adaga que atravessou o corpo de César atravessou também o coração de Roma. E enquanto o mármore absorvia seu sangue, a cidade inteira ficou marcada por um juramento silencioso. A vingança não tardaria a chegar. O Senado tentou sufocar a tempestade com uma decisão desesperada: conceder anistia aos assassinos. Foi um perdão frágil, apenas um véu sobre uma ferida aberta que ainda sangrava. Bruto e Cássio desceram do Capitólio como se nada tivesse acontecido, crendo que a trégua era suficiente para pacificar Roma. Inclusive sentaram à mesa com Marco Antônio, compartilhando pão em um jantar onde cada sorriso era tão falso quanto uma faca oculta sob a toga. Enganavam a si mesmos. Pensavam que controlavam o Senado, que as adagas lhes davam poder. Mas cometeram um erro fatal. Autorizaram que César recebesse um funeral de Estado. E com isso, entregaram a cidade à retórica, à manipulação das emoções, ao teatro da dor. Bruto falou primeiro no fórum. Seu discurso foi a obra-prima de um filósofo estoico que tentava justificar um crime com lógica. Explicou que não havia matado César por ódio, mas por amor a Roma. Não é que eu amasse César menos, mas que amava Roma mais. Declarou com voz firme, quase serena. Para muitos na multidão, essas palavras ressoaram como a fria verdade de um cirurgião que corta carne para salvar o paciente. Por um instante, o povo pareceu aceitar a necessidade do sacrifício. O silêncio do fórum se quebrou em murmúrios de aprovação. Os conspiradores respiraram aliviados, convencidos de que haviam conseguido convencer o coração da plebe com os argumentos da razão. Mas então subiu Marco Antônio. Não era um filósofo, era um soldado, um cônsul e, sobretudo, um mestre da manipulação emocional. Sua voz não começou com gritos, mas com um sussurro carregado de dor. Amigos, romanos, compatriotas, prestem-me atenção. Venho para enterrar César, não para elogiá-lo. As palavras deslizaram como veneno doce nos ouvidos da multidão. Disse que Bruto era honrado, que todos os conjurados o eram. Repetiu essa frase uma e outra vez. Homens honrados. Cada repetição era um golpe de ferro envolto em veludo, corroendo pouco a pouco a credibilidade dos assassinos. O que começou como respeito transformou-se em sarcasmo. O honrado converteu-se em acusação. Antônio não se deteve nas palavras. Levantou a toga púrpura de César, rígida pelo sangue seco, e a mostrou ao povo. Os buracos abertos pelas adagas eram mais eloquentes do que qualquer discurso. Apontou cada rasgo, nomeou cada assassino. Aqui Cássio, lá Casca, aqui o amado Bruto. A multidão já não via um ditador caído, mas um homem traído por aqueles em quem confiava. O mármore do Senado se converteu em um altar de martírio e César em um santo profano. Então, o golpe final. Antônio desenrolou um papiro, o testamento de César. Diante da multidão expectante, leu que César havia legado seus jardins privados ao povo para convertê-los em parques públicos e, ainda mais poderoso, havia deixado a cada cidadão romano 75 dracmas. A multidão emudeceu um instante, incrédula. Logo o silêncio se quebrou em rugidos de fúria
e dor. O povo que momentos antes havia escutado Bruto com calma, agora ardia em cólera. As bancadas e mesas do fórum foram arrancadas, empilhadas e acesas em uma pira funerária improvisada. Ali, em meio às chamas, o corpo de César foi elevado à categoria de herói divino. E com as tochas acesas desse fogo sagrado, a multidão se transformou em matilha. O povo já não buscava libertadores, buscava assassinos. O primeiro a cair foi um poeta, Caio Elvio Sina, confundido com um conspirador. Seus gritos de inocência não serviram de nada. Foi despedaçado em plena rua, vítima da fúria cega do povo. A cidade havia mudado de dono. Os libertadores, que sonhavam com aplausos, contemplaram de suas casas como as massas que pretendiam salvar se voltavam contra eles. O Fórum havia se convertido em um inferno e Roma já não era sua aliada. A república que diziam restaurar desmoronava-se diante do fogo e do sangue. A multidão, acesa pela palavra de Antônio, havia escolhido seu lado. Bruto havia apelado à razão, mas Antônio havia invocado o coração. E em Roma, como em todas as épocas, o coração sempre vence. O funeral de César marcou a sentença dos conjurados. Já não eram senadores, eram presas. E enquanto os gritos de vingança retumbavam pelas ruas, um novo nome começava a ser sussurrado nas sombras. Um nome que logo seria gritado em cada esquina: Otávio. O herdeiro de César estava a ponto de entrar em cena, e com ele a verdadeira caçada. A centenas de quilômetros de Roma, na cidade grega de Apolônia, um rapaz doentio e quase desconhecido recebeu uma carta que mudaria o curso da história. Tinha 18 anos, um corpo frágil e uma saúde quebradiça que muitos consideravam incompatível com a política e a guerra. Chamava-se Caio Otávio, e até aquele instante seu destino parecia reduzido a ser outro jovem aristocrata perdido no anonimato. Mas naquela carta estava escrito algo mais poderoso do que 100 legiões. Júlio César, seu tio-avô, o havia adotado postumamente como filho e herdeiro principal. Não herdava só a fortuna colossal de César, mas algo mais perigoso: seu nome. Em Roma, um nome podia levantar exércitos e fazer tremer cidades. Otávio entendeu a magnitude do presente e da condenação. Ao aceitar a herança, não se convertia simplesmente no jovem rico da aristocracia, mas no próprio César. Cada sílaba desse nome evocava conquistas, botins, triunfos e pão na mesa dos pobres. Otávio era fraco em corpo, mas sua nova identidade o transformava em um gigante político. Quando regressou à Itália, muitos o subestimaram. Marco Antônio, o cônsul que havia se erigido como dono de Roma após a morte de César, o olhou com desprezo. Para ele, aquele rapaz pálido era pouco mais do que um incômodo. Não lhe entregou a fortuna herdada, tentando cortar pela raiz qualquer ambição. Foi um erro de cálculo monumental. Antônio acreditava que o poder residia no dinheiro e nas armas, mas não entendeu que o mais poderoso que César havia deixado não era ouro, mas um mito. Otávio começou a assinar como César Otaviano, um ato de audácia e gênio. A plebe o reconheceu de imediato. Aquele jovem fraco era a reencarnação de seu benfeitor assassinado. E quando Antônio lhe negou o dinheiro, Otávio realizou um movimento que o converteu em lenda. Vendeu suas próprias propriedades, inclusive aquelas que lhe haviam restado de sua família. E com esse dinheiro pagou a cada cidadão os 75 dracmas que César havia prometido em seu testamento. Cumpriu a palavra de seu pai adotivo com um fervor religioso. Esse gesto, mais do que qualquer discurso, o elevou à categoria de líder popular. O povo o aclamou como um novo César, mas mais importante ainda, os veteranos das legiões de seu pai o viram como o legítimo herdeiro. Homens endurecidos por décadas de guerras, curtidos na Gália, Espanha e Egito, começaram a jurar-lhe lealdade, não porque ele pedisse,
mas porque reconheciam nele a continuidade de seu comandante imortal. Assim, Otávio descobriu uma verdade que os assassinos de César jamais imaginaram. A lealdade em Roma podia ser comprada, e o preço não era baixo, mas estava escrito em sangue e moedas. Em uma sociedade onde a guerra era a base da glória, o exército não servia à república, servia a quem pudesse alimentá-lo e vesti-lo. E esse alguém, de repente, era Otávio. A psicologia do jovem herdeiro merece atenção. Era doentio, frágil, inclusive tímido. Mas essas fraquezas o converteram em um estrategista implacável. Aprendeu que não podia vencer pela força de seus braços, então decidiu vencer pela força de seu cálculo. Cada decisão que tomou foi fria, racional, quase cirúrgica. Não confiava no acaso. Confiava em sua habilidade para converter a fragilidade em arma. Se Antônio era um leão que rugia, Otávio seria uma serpente que deslizava entre as sombras até asfixiar sua presa. Sua ascensão foi rápida, quase incrível. Em questão de meses, o rapaz invisível se converteu em rival de Marco Antônio. Roubou as legiões do nariz do cônsul, atraindo-as com dinheiro, promessas e o poder místico do nome César. Compreendeu algo essencial. Em Roma, a política não se jogava apenas no Senado, mas nos acampamentos militares. Ali, sob os estandartes manchados de sangue, os homens decidiam a quem obedeceriam. E eles escolheram Otávio. O que começou como um duelo silencioso entre um jovem aprendiz e um veterano, transformou-se em uma guerra pela herança de César. O rapaz, a quem ninguém temia, se converteu no arquiteto da vingança. Os conjurados que haviam levantado suas adagas no Senado ainda não o sabiam, mas haviam acendido uma fogueira que Otávio alimentaria até que o último deles ardesse em suas chamas. Nesse instante, Roma tinha um novo monstro. Não era um general triunfante, não era um político carismático, era algo mais inquietante. Um rapaz com um nome imortal, uma fortuna crescente e uma vontade de ferro. Otávio havia despertado e seu despertar marcaria o princípio do fim para todos os que se atreveram a tocar o corpo de seu pai adotivo. Roma ardia de tensões. O povo clamava vingança. As ruas ainda cheiravam a fumaça da pira funerária de César e o Senado era um teatro de traições. Nesse cenário, 3 homens se encontraram em uma pequena ilha cercada de névoa, em um rio perto de Bolonha. Marco Antônio, veterano cônsul e guerreiro implacável. Caio Otávio, o rapaz que agora assinava como César. E Marco Lépido, um general experiente, mas mais oportunista que idealista. Aquela reunião não foi um pacto honroso, mas o nascimento de um monstro político, o segundo triunvirato. Não era uma aliança, era um contrato de sangue. 3 predadores famintos repartindo um cadáver, o cadáver da República. Ali, entre barro e água turva, repartiram o mundo como botim de guerra. Cada um recebeu territórios, riquezas, exércitos. Mas havia um obstáculo comum: os inimigos internos. E para eliminá-los, decidiram desatar uma ferramenta de terror que superaria qualquer adaga: as proscrições. As proscrições eram listas de morte, nomes escritos em tábuas de gesso e pregados no fórum. Não eram julgamentos, não eram acusações, eram sentenças públicas. Qualquer um podia matar as pessoas assinaladas e reclamar parte de seus bens como recompensa. O resto se destinava ao triunvirato. Roma se submergiu em uma paranoia absoluta. De um dia para o outro, a vida de um senador, de um comerciante rico ou de um general podia ser extinta com uma assinatura e sua fortuna confiscada. A cidade se converteu em um mercado de cabeças. A moralidade se quebrou. Escravos assassinaram seus amos para ganhar liberdade. Filhos denunciaram pais para herdar suas terras. Amigos de toda a vida se converteram em algozes, com a esperança de obter benefícios. O veneno da traição penetrou em cada casa. Já não existia a confiança, só o medo. Roma
o berço da lei e da virtude republicana, havia se transformado em um matadouro legalizado. Nessa carnificina, Marco Antônio exigiu um nome com particular sanha: Marco Túlio Cícero. Não havia participado do assassinato de César, mas seus discursos contra Antônio haviam sido adagas verbais que o dilaceravam em público. Para Antônio, Cícero devia morrer, e não só morrer, devia ser humilhado. Otávio, a quem Cícero havia ajudado a escalar na política, tinha a possibilidade de protegê-lo, mas elegeu o contrário. O sacrificou sem piscar, demonstrando que para ele a gratidão valia menos que a conveniência. Os sicários de Antônio o alcançaram perto de sua vila. Cícero, resignado, ordenou a seus serviçais que não resistissem. Ofereceu o pescoço com dignidade estoica. A espada caiu, sua cabeça e suas mãos foram cortadas. Essas mesmas mãos que haviam escrito discursos que inspiraram gerações foram exibidas na tribuna do fórum, cravadas na rostra. Era um ato de barbárie calculada, o símbolo da palavra livre, reduzido a carne mutilada. A cidade ficou marcada. A República não era já um sonho quebrado, era um cadáver despedaçado em plena praça pública. Os conspiradores que haviam afundado suas adagas em César pensaram que haviam matado um ditador, mas o que realmente haviam liberado era um monstro coletivo, um regime de terror que se alimentava do sangue de sua própria aristocracia. O triunvirato prosperava com a violência. Suas arcas se enchiam com as riquezas confiscadas, seus exércitos engordavam com a promessa de butim e seu poder se legitimava sob o disfarce da legalidade. Era o triunfo da brutalidade sobre a virtude, da espada sobre a palavra. Roma já não era governada por senadores, mas por carniceiros com coroa. O que nasceu naquela ilha não foi uma restauração da República, mas um pacto de chacais que repartiram as entranhas do império. O preço foi pago por milhares de cidadãos que nunca brandiram uma faca contra César. O medo se converteu na lei, o sangue na linguagem do poder. E entre esses três homens, Otávio aprendia em silêncio, observando. Porque enquanto Antônio e Lépido se deleitavam na violência, ele entendia que o terror era um instrumento útil, mas que a verdadeira vitória estaria no tempo, na paciência e na manipulação de símbolos. O jovem César ainda não era o mais forte, mas já era o mais perigoso. Sua frieza o distinguia. Para Antônio, a proscrição era vingança. Para Otávio, era um método. E logo, esse método o conduziria a eclipsar seus próprios aliados. O destino de Roma se trasladou a uma planície da Grécia chamada Filipos. Ali, frente a frente, reuniram-se mais de 200.000 homens, a maior concentração de poder militar que o mundo romano havia contemplado jamais. De um lado, Marco Antônio e Otávio, unidos pelo nome de César e alimentados pela sede de vingança. Do outro, Bruto e Cássio, os autoproclamados libertadores, que sustentavam em alto a ideia moribunda da República. Era mais que uma batalha, era um julgamento dos deuses. Uma era contra a outra. Cássio, veterano de múltiplas campanhas, compreendia que suas forças estavam em melhor posição. Controlavam o mar, tinham provisões abundantes e podiam desgastar lentamente os triunviros mediante fome e doença. A estratégia lógica era esperar. Mas Bruto, filósofo convertido em general, era incapaz de resistir à pressão. Os presságios o atormentavam. As águias que antes acompanhavam suas legiões haviam sido substituídas por corvos e abutres. E uma noite, em sua tenda, apareceu-lhe uma sombra espantosa. "Quem és?" perguntou. "Sou teu mau espírito, Bruto. Nos veremos em Filipos", respondeu a figura. Alguns dirão que foi o fantasma de César, outros, a manifestação de sua própria culpa. A primeira batalha estourou em um turbilhão de poeira e sangue. No flanco direito, as tropas de Bruto, impulsionadas por um fervor quase suicida, arrasaram com as linhas de Otávio.
O jovem herdeiro apenas escapou com vida. Para os republicanos, parecia um triunfo glorioso. O sonho da liberdade renascia sob o sol da Macedônia. Mas no outro extremo do campo, a história era distinta. Marco Antônio, com disciplina implacável, destroçou as forças de Cássio. O acampamento caiu, os soldados fugiram e o caos se apoderou de seu exército. Cássio se retirou a uma colina para observar. Dali viu fumaça, viu cavalaria galopando em sua direção e acreditou que eram inimigos. O que na realidade se aproximava era um destacamento amigo que vinha anunciar a vitória de Bruto. Mas a névoa da guerra o enganou. Acreditou que tudo estava perdido, que Bruto havia sido derrotado. Nesse instante de desespero, entregou sua adaga a seu liberto e ordenou-lhe que o matasse. Cobrindo o rosto com seu manto, recebeu o golpe fatal. A ironia foi cruel. Tirou a própria vida com a mesma arma que havia afundado no corpo de César. Morreu não por derrota real, mas por uma ilusão. Quando os mensageiros chegaram, gritando que Bruto havia vencido em seu flanco, encontraram apenas o cadáver de Cássio. Bruto, entre lágrimas, o chamou o último dos romanos. O cérebro da conspiração havia se extinguido, mas ainda restava sua alma. Durante 3 semanas, os dois exércitos se vigiaram, imóveis, enquanto a tensão crescia com cada amanhecer. A moral no acampamento republicano desmoronava. A vitória havia sido efêmera, uma miragem. A sombra de Cássio pesava sobre todos, e muitos soldados começaram a desertar. Bruto, acossado por seus oficiais e atormentado pelo fantasma de César, decidiu o inevitável: forçar uma segunda batalha. Foi um erro mortal. A segunda batalha de Filipos não foi um turbilhão de acaso, mas uma execução organizada. As tropas de Bruto carregaram com desesperação, não com convicção. Enfrentaram veteranos endurecidos que lutavam não para sobreviver, mas para triunfar. A linha republicana se quebrou, a retirada se converteu em fuga, e o sonho da república se esvaiu em sangue no barro. Bruto escapou com os poucos oficiais, refugiando-se nas colinas, escutando os gritos de vitória de seus inimigos. Ali, cercado da escuridão da noite grega, compreendeu que tudo havia terminado. Olhou para seus amigos e pronunciou palavras que revelavam seu rompimento interior. A virtude pela qual havia sacrificado tudo talvez não fosse mais que uma palavra vazia, e ele havia sido escravo da fortuna. Recusou ser capturado vivo, recusou a humilhação de desfilar como troféu em Roma. Pediu a seus amigos que o matassem. Clito se negou, Dardano também. Finalmente, seu amigo Estratão segurou a espada enquanto Bruto se atirava sobre ela. Bruto morreu com a mesma frieza com que havia falado no fórum, mas sua morte foi o epitáfio da República. Marco Antônio, ao encontrar o corpo, mostrou uma nobreza inesperada. Cobriu o cadáver com seu próprio manto púrpura e o honrou como o mais nobre dos conspiradores. Otávio, em troca, foi puro gelo. Ordenou que lhe cortassem a cabeça e a enviassem a Roma para ser jogada aos pés da estátua de César. Assim terminou Filipos, com 2 batalhas, 2 fantasmas e uma certeza. A República não morreu com um grito de liberdade, mas com o som de milhares de homens fugindo por suas vidas e com a cabeça de Bruto convertida em troféu macabro. O que começou como libertação transformou-se em carnificina. E Roma, sedenta de sangue, apenas começava a se saciar. A Batalha de Filipos foi o clímax militar, mas não o final da vingança. Para Otávio, a lista seguia incompleta. Bruto e Cássio eram apenas as primeiras cabeças. Restavam dezenas de nomes, dezenas de dívidas que ainda deviam ser pagas em sangue. O que se seguiu foi uma perseguição lenta, cruel e metódica. Uma caçada que se estendeu por cada canto do Mediterrâneo. O primeiro a cair foi Caio Trebônio. Havia sido o encarregado de manter Marco Antônio fora do Senado no dia do assassinato, assegurando que César não tivesse proteção.
Acreditou que seu posto como governador da Ásia o manteria seguro. Enganava-se. Um general leal a Antônio o capturou em Esmirna. Durante dias foi torturado, arrancando-lhe pedaço a pedaço qualquer segredo, até que finalmente foi decapitado. Sua cabeça, em um espetáculo macabro, foi usada como bola pelos soldados nas ruas. Foi uma mensagem clara. Não havia clemência, nem mesmo para os cúmplices menores. Depois caiu. Décimo Júnior Bruto Albino, um dos amigos mais íntimos de César, e, talvez, o mais traidor de todos. César o havia incluído em seu testamento como herdeiro alternativo, caso Otávio recusasse a sucessão. Foi ele quem, na manhã fatídica dos idos, convenceu um César hesitante a comparecer ao Senado. Sua traição havia sido pessoal, íntima, devastadora. Após Filipos, suas legiões na Gália o abandonaram. Tentou escapar disfarçado de chefe gaulês, buscando refúgio com um cacique que alguma vez chamou de amigo. Mas em tempos de vingança, a lealdade tinha preço. O cacique o assassinou em sua própria casa e enviou a cabeça a Marco Antônio como presente. O amigo que levou César à morte foi vendido por outro amigo, traído por ouro. Públio Casca, o primeiro homem a afundar sua adaga em César, fugiu como uma sombra. A lenda diz que vagou atormentado, consumido pela culpa, até que se suicidou em um lugar desconhecido. Outros contam que o mar o engoliu em uma tempestade, que seu corpo jamais foi achado porque a própria terra o rejeitou. Seu desaparecimento ficou envolto em mistério, como se os deuses tivessem decidido apagar seu rastro para sempre. Os demais não tiveram melhor sorte. Lúcio Cássio, irmão do conspirador principal, foi assassinado por ordem de Otávio. Outros senadores caíram em becos escuros, em emboscadas noturnas ou até mesmo pelas mãos de seus próprios escravos, que os entregavam para reclamar recompensas. O Mediterrâneo inteiro se converteu em um tabuleiro de caça, e os assassinos de César eram as presas. A psicologia desta perseguição revela algo inquietante. Não era apenas uma questão de justiça ou de política, era quase religiosa. Otávio via a si mesmo como instrumento da vingança dos deuses. Cada morte era um sacrifício, cada cabeça cortada uma oferenda no altar de César. Roma vivia sob a lógica da proscrição. Qualquer um podia ser marcado como inimigo do Estado, e uma vez na lista, não havia escapatória. A traição se converteu em moeda corrente. A fides, esse princípio romano de honra e lealdade, desmoronou. Já ninguém confiava em ninguém. A amizade se media em ouro, a lealdade em moedas de sangue. O ideal republicano havia morrido não só em Filipos, mas em cada transação vil, em cada traição comprada. O último dos grandes conspiradores a morrer foi Cássio de Parma, poeta e escritor. Havia posto sua pena ao serviço da República, mas o destino o condenou a errar de um refúgio a outro. Primeiro se uniu ao pirata Sexto Pompeu na Sicília. Após sua derrota, cometeu a maior ironia. Aliou-se com Marco Antônio, o algoz e vingador de César. Terminou no lado errado pela última vez. Depois da queda de Antônio em Ácio, os homens de Otávio o encontraram em Atenas. Foi arrastado e executado sem cerimônia, 14 anos depois do assassinato no Senado. A vingança de Otávio havia demonstrado ser implacável. Nenhum dos assassinos morreu de velho. Todos caíram violentamente, muitos atravessados pela mesma classe de adagas que haviam usado contra César. Era uma justiça poética, cruel, quase ritual. Roma exigia sangue por sangue, e Otávio se assegurou de que nenhum só nome escapasse. Mas o mais terrível não foi a morte dos conjurados, mas o que sua eliminação significava. Cada vez que um republicano caía, cada vez que um opositor desaparecia, o poder de Otávio se tornava mais absoluto. A república já não era um sistema, era uma lembrança. E essa lembrança estava sendo apagada com cada execução. A caçada havia terminado com corpos desmembrados,
cabeças expostas e famílias arruinadas. Mas, ao mesmo tempo, havia forjado um vazio que só um homem podia preencher. E esse homem, que havia começado como um jovem doentio e desconhecido, estava a ponto de se converter na figura mais temida e poderosa de seu tempo. Com a lista de conspiradores quase liquidada, a atenção de Roma se concentrou em um novo duelo. Os 3 predadores do triunvirato já não eram iguais. Lépido havia ficado relegado à irrelevância, reduzido a uma sombra política. Os verdadeiros titãs eram Marco Antônio e Otávio, e entre eles não havia lugar para a coexistência. A rivalidade não começou com espadas, mas com propaganda. Otávio, de Roma, pintou Antônio como um traidor, um general romano escravizado pelos encantos de uma rainha estrangeira. Cleópatra VII do Egito tornou-se a figura central dessa campanha. Otávio descrevia Antônio como um homem dominado pela luxúria, disposto a entregar Roma aos caprichos de uma mulher oriental. A imagem calou fundo em um povo que temia a monarquia e desprezava a influência estrangeira. Enquanto isso, Antônio, instalado em Alexandria, via Otávio como um tirano cobiçoso, uma criança disfarçada de César que usurpava o poder. O choque era inevitável. A confrontação final teve lugar no mar, na Batalha de Ácio, no ano 31 a.C. Mais que uma guerra, foi uma representação simbólica. O destino de Roma enfrentado às ondas, com deuses invisíveis inclinando a balança. Otávio confiava em Agripa, seu general mais brilhante, mestre na guerra naval. Antônio confiava em sua experiência e em Cleópatra, que aportava a poderosa frota egípcia. A manhã de Ácio estava carregada de presságios obscuros. O vento soprava do oeste, favorecendo Otávio. A batalha se converteu em uma dança de fogo e água. Barcos investindo, arqueiros incendiando velas, marinheiros afogados entre gritos. Antônio lutava com ferocidade, mas Cleópatra, ao ver que a maré mudava, ordenou a retirada de sua esquadra. Suas velas se desdobraram para o sul, brancas como um abandono. Antônio, cegado pelo amor ou pelo medo, cometeu o impensável. Deixou a batalha e seguiu Cleópatra, abandonando seus soldados. O exército romano ficou estupefato. O general que devia liderá-los havia fugido atrás de uma mulher. A frota de Otávio, disciplinada, fechou o cerco e destruiu os retardatários. Foi uma derrota total. Ácio não foi só uma batalha perdida, foi uma humilhação. O leão romano havia sido domado não pela espada de um rival, mas pelos lábios de uma rainha. O desenlace no Egito foi trágico. Acorrentados em Alexandria, Antônio e Cleópatra compreenderam que não havia saída. Antônio, em um ato desesperado, atirou-se sobre sua espada, morrendo nos braços da mulher que o havia arrastado à perdição. Cleópatra, segundo a lenda, deixou-se morder por um áspide, o veneno rastejando como um último amante até seu coração. Outros sugerem que foi executada em segredo por ordem de Otávio, mas a imagem da rainha, abraçando a morte por orgulho, resultou demasiado poderosa para ser destruída. A morte de Antônio e Cleópatra deixou Otávio como dono absoluto do cenário. Não restavam rivais, não restavam generais, não restavam conspiradores. Só ele e sua ambição, sustentada agora não pela espada de César, mas por sua própria astúcia. Ácio revelou uma verdade inquietante. A vitória de Otávio não se deu apenas pela força militar, mas pela guerra psicológica. Havia convertido Cleópatra em símbolo do medo oriental e Antônio na vítima de sua debilidade. O povo de Roma, que uma vez temeu César por querer ser rei, agora abraçava Otávio como salvador. O rapaz doentio havia se transformado em Augusto e o havia conseguido sem se proclamar ditador, mas apresentando-se como o restaurador da república. O mar de Ácio ficou semeado de cadáveres e barcos carbonizados. Mas além dos restos flutuando na água, o que emergiu daquelas ondas foi uma nova ordem.
Roma já não seria nunca mais uma república de senadores, mas um império sob um só homem. Após a morte de Antônio e Cleópatra, o Mediterrâneo inteiro se inclinou diante de um só nome: Caio Júlio César Otaviano. Mas o jovem não cometeu o erro de seu pai adotivo. Júlio César havia aceitado o título de ditador vitalício e com isso havia provocado o medo, a inveja e, finalmente, as adagas. Otávio era mais frio, mais calculista, mais paciente. Não precisava de uma coroa de ouro. Entendia que a autêntica coroa era a obediência silenciosa. No ano 27 a.C., deu um golpe de mestre. Entrou no Senado e, com teatralidade estudada, renunciou publicamente a todos os seus poderes extraordinários. Declarou que devolvia à República a liberdade que César havia arrebatado. Os senadores, exaustos após 2 décadas de guerras civis, o receberam com júbilo. Mas em vez de se libertarem, se acorrentaram. Em agradecimento, concederam-lhe um novo nome: Augusto, o Venerável. Com esse título, Otávio se tornou o primeiro imperador de Roma, embora fingisse não sê-lo. A restauração da República foi uma farsa brilhante. Os cônsules seguiam sendo eleitos, o Senado continuava se reunindo, as assembleias populares mantinham sua fachada, mas todos sabiam que o verdadeiro poder descansava em um só homem. Augusto controlava as legiões, as finanças do Estado e as províncias mais ricas. Cada decisão passava por ele. A máscara republicana se mantinha intacta, mas por trás havia nascido uma monarquia disfarçada. Seu regime se sustentava em 3 pilares: o exército, a riqueza e a religião. Augusto se proclamou protetor da paz e reconstruiu templos esquecidos, apresentando-se como eleito dos deuses. Sob sua mão, Roma entrou na chamada Pax Romana, uma paz imposta pela espada. Era a paz dos cemitérios. Não havia guerras civis, porque todos os inimigos haviam sido exterminados. A psicologia de Augusto era a de um ator consumado. Compreendeu que o povo não queria escutar a palavra rei. Roma havia desterrado seus monarcas 500 anos atrás. Assim que nunca se coroou, nunca se chamou ditador. Preferia títulos ambíguos: Princeps, o primeiro entre iguais; Augusto, o Venerável. Nomes suaves que ocultavam um poder absoluto. Era como se tivesse aprendido do sangue de César, que o verdadeiro domínio não necessita se exibir. Basta administrar-se com paciência. Seu controle sobre a memória foi igual de eficaz. Mandou escrever crônicas, erigiu monumentos, reescreveu a história. Os assassinos de César foram retratados como vilões, não como libertadores. Bruto e Cássio se converteram em sombras malditas. Os mortos não podiam defender sua reputação, e Augusto moldou a narrativa como um escultor molda o mármore. Compreendeu que dominar Roma não era só questão de exércitos, mas de relatos. A paradoxo é brutal. Os conjurados haviam cravado suas adagas para evitar o nascimento de um rei, e com cada punhalada não fizeram mais que fertilizar a terra para o surgimento de um imperador. Augusto não governou durante um punhado de anos como seu pai adotivo. Governou mais de 4 décadas. Não morreu assassinado no Senado, mas em sua cama, velho, venerado e deificado como um deus. O contraste entre o final de César e o de Augusto é assustador. Um morreu coberto de feridas, abandonado por quem o rodeava. O outro morreu rodeado de honras, com templos em seu nome. O sangue do primeiro foi o alicerce da eternidade do segundo. Nessa ironia cruel se revela a essência do poder. Os ideais morrem, mas as estruturas sobrevivem. A República foi destruída não tanto pelas ambições de César, mas pela torpeza de quem tentou salvá-la. E sobre seus cadáveres, Augusto construiu um regime mais duradouro que qualquer liberdade. A coroa de Augusto nunca foi visível, mas pesava mais que qualquer metal. Era a tal obediência de um império inteiro, um silêncio que se prolongou por séculos. Roma já não pertencia aos senadores nem ao povo. Pertencia a uma dinastia.
E tudo começou com 23 punhaladas em um mármore frio. Quando o pó de 2 décadas de guerra se assentou, Roma despertou transformada. O Senado seguia existindo. As eleições se celebravam, mas tudo era um teatro vazio. O verdadeiro dono da cidade era um só homem, Augusto. E a ironia final brilhava como uma faca manchada de sangue. Os libertadores haviam afundado suas adagas em Júlio César para impedir a tirania. Mas seu sacrifício não engendrou liberdade, engendrou um império. Bruto, Cássio e os demais morreram convencidos de lutar por uma ideia. A República, essa abstração que para eles era mais sagrada que a vida, converteu-se em uma tumba compartilhada. Morreram com discursos nos lábios, com a esperança de que a história os recordasse como heróis. Mas a história foi escrita pelos vencedores. Augusto se encarregou de que fossem lembrados como traidores, assassinos, sombras que desonraram Roma. Nos fóruns e nos templos não ficaram estátuas para eles, só silêncio. Augusto, em troca, construiu um relato imortal. Fez de César um deus e de si mesmo seu filho divino. Criou templos, instituiu cultos, e cada cidadão romano foi instruído a aceitar que a ordem natural do mundo era ter um imperador no topo. O assassinato que pretendia impedir a monarquia terminou justificando uma nova forma de realeza, mais sólida e mais duradoura. Se compararmos com o nosso tempo, a lição resulta assustadora. Os povos não seguem abstrações eternas, seguem símbolos concretos. A plebe romana não chorou pela perda da república, chorou porque havia perdido o homem que lhes dava pão, vitórias e espetáculos. Em seu lugar, apareceu outro homem, ainda mais calculista, que lhes ofereceu o mesmo, mas embalado como eternidade. A liberdade não se perdeu em uma batalha. Se perdeu na indiferença de quem preferiu segurança. Cada conspirador pagou com sua vida. Trebônio torturado, Décimo traído, Casca desaparecido como um fantasma, Cássio morto por erro, Bruto atravessado por sua própria espada. Nenhum só morreu em paz, e, no entanto, nenhum desses sacrifícios impediu o nascimento do monstro. Ao contrário, cada cadáver foi mais um degrau na ascensão de Augusto. As 23 punhaladas não detiveram a tirania. Só elegeram o tirano. Não coroaram um rei com louros, mas um imperador com silêncio. E esse silêncio foi mais forte que qualquer grito de liberdade. Durante mais de 4 séculos, o Império Romano dominaria o Mediterrâneo, nascido não de um sonho de grandeza, mas de um banho de sangue no mármore do Senado. Esse é o verdadeiro testamento dos Idos de Março. Não um documento escrito, mas uma maldição que atravessou gerações. Cada golpe de adaga foi também um golpe contra a própria ideia de república. Os conspiradores pensaram que matavam um homem, mas na realidade assassinaram seu próprio mundo. E o eco desse ato ainda ressoa, porque cada vez que um povo sacrifica a liberdade por segurança, volta a repetir-se a mesma história. O mármore do Senado segue sendo testemunha muda. Ali caiu César, e com ele, a velha Roma. Ali nasceu Augusto, e com ele uma nova ordem. As 23 punhaladas não foram o final. Foram o começo de uma era onde o sangue se converteu em alicerce.